Fala torcida que canta e vibra, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Marcelo React Verdão. Galera, veio aqui mostrar um vídeo da Sport TV e da ESPN comentando sobre essa derrota do Verdão. Eu particularmente tinha muita coisa a falar, mas o que é mais importante é nós ver quem realmente entende, né? Os comentaristas e jornalistas dessas emissoras. O que é que você achou desse jogo do Palmeiras? Deixa aí nos comentários. Não esquece de ajudar com o like, compartilhar com seus amigos nos grupos dos palmeirenses. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Avante palestra! O Palmeiras jogando em casa, apenas empatou com o Mirassol e está fora do G4. Momentaneamente, o Palmeiras está fora do G4 do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo de domínio do Palmeiras, né, Mansur? O Palmeiras ficou muito com a bola, finalizou bastante, mas faltou um pouco de qualidade ali do meio para frente para definir melhor, para criar chances mais claras de gol e incomodar ainda mais o Walter. Primeiro chamou a atenção como o Abel monta o setor ofensivo com as mudanças que o Palmeiras passa, né? Então ele começa, dessa vez, com o Facundo Torres partindo do lado direito, né? Tentando colocar o Facundo Torres do lado que era mais habitual dele antes da chegada ao Palmeiras, e aí passou o Felipe Anderson para o lado esquerdo, até o Felipe Anderson partindo dali até conseguiu finalizar um pouco mais. A gente está vendo o Vitor Roque, que é um caso que de fato não consegue decolar, né? A parte técnica dele, as coisas não acontecem. Parece que ele... Tudo que ele faz dá errado. Parece que ele joga carregando um peso enorme de tentar, não sei se é o peso de tentar acertar dessa chegada, do investimento, de dar conta disso. E não acontece. Se fosse um jogador desconhecido, já teria perdido espaço. Pois isso. Tem uma crença de que ele vai dar a resposta, se o investimento não fosse tão alto, né? Acho que não haveria tanta insistência. Do jogo em si, assim, o jogo teve momentos bons porque o Mirassol é um time que, mesmo em circunstâncias que em tese são adversas, de adversários com investimento maior, jogando na casa desses adversários, ele é um time que vai para o jogo, né? E tem mecanismos para isso. O time do Guanais é muito bem organizado para isso. Primeiro tempo, por exemplo, ele replicou. O Palmeiras marca muito com encaixe individual, o Mirassol respondeu com encaixes também e conseguia sair da marcação do Palmeiras com alguns bons movimentos, assim, passagem do Lucas Ramon pelo lado direito, o Gabriel saindo do centro do ataque e vindo para trabalhar como mais um meio-campista sem ser sempre seguido pelos defensores do Palmeiras. Aí o lance do gol, golaço, né? Muito uma bola achada do Rios, né? Do Rios. O Veiga dá o tapa para trás e o Facundo Torres faz o gol. Aos poucos o Palmeiras, depois do início até bom do Mirassol, vai crescendo e impondo volume, né? Quando o Palmeiras encaixa a pressão dele, ele começa a desarmar muito, o adversário se desfaz da bola mais rapidamente, ele fica no campo de ataque. E aí, assim, o Palmeiras, através do volume, consegue chegar muitas vezes ao gol, embora o gol do Palmeiras tenha sido muito bem construído. Mas, especialmente no segundo tempo, depois do 1-1, depois desse gol do Chico da Costa, o Palmeiras... Tá estreando, né, meu filho? Isso. O Palmeiras até... o Abel faz mexidas, o Palmeiras consegue ficar no campo de ataque, mas aí é mais um daqueles jogos em que a sensação de que falta... o Palmeiras tem muito volume, muita bola rondando a área do adversário, mas pouco mecanismo para criar, de fato, chances, né? Depende muito da bola cruzada. O Palmeiras é um time que ele é forte em dois aspectos, especialmente. Retomar a bola e fazer volume, empurrar o adversário para trás e aí tentar cruzamentos, tentar jogar a bola na área, ou então quando ele retoma e consegue fazer um ataque rápido em velocidade. Fora disso, ele por vezes tem dificuldade de ter mecanismo para criar muita oportunidade de gol. E está sentindo muito a falta do Estevão, né? Claramente é um jogador que fazia muita diferença, jogador que tem o drible, que muitas vezes era o mais perigoso do Palmeiras, vai ter que se adaptar com as peças que tem, né, Lino? Porque também você não é da noite para o dia, também. Sem Paulinho também, aí é a adaptação à ausência desses jogadores. Mas a sensação que o Palmeiras passa, porque teve muitas oportunidades, se não me engano, 15, 16 definições. O problema não é a quantidade, isso gera, como o Mansur muito bem descreveu, volume. O Palmeiras tem muito volume, mas às vezes eu trocaria esse volume 15 finalizações. 15. Eu trocaria esse volume por um pouco mais de elaboração. Sabe, às vezes eu sinto falta no Palmeiras de uma circulação de bola mais paciente, com a infiltração mais pensada, com um jogo um pouquinho mais elaborado, porque ele tem jogadores de qualidade para isso. E não esse tempo inteiro acelerando e cruza de qualquer maneira e vai no abafa, na segunda bola. É um ritmo que em alguns momentos até angustia a gente, né? Porque ele pode ter um pouco da adaptação ao piso, porque o Palmeiras impõe em função do piso rápido, né? Da grama sintética, um estilo
estilo de jogo dinâmico, veloz, de pressão, mas, cara, circula mais, tem um pouco mais de paciência, espera a defesa sair de trás, senão você fica nesse jogo de vai e vem o tempo inteiro. Pode ter também um pouco do ambiente, né? O Palmeiras não consegue resultado dentro de casa, sequência é muito ruim, isso está gerando ansiedade em todo mundo, mas bota a bola no chão, joga, tem time para jogar mais. Sem dúvida. E o Abel Ferreira falou depois do jogo sobre esse empate, não gostou e admitiu o desempenho ruim dentro de casa nesse momento da temporada. Vamos ouvir o treinador do Palmeiras. Mas falar de motivação, acho que a maior motivação que nós podemos ter é representar um clube da dimensão do Palmeiras. Portanto, essa opinião cai por terra, na minha opinião. Agora temos que assumir que no Brasileirão o nosso problema está em casa. Basta olhar para os pontos que nós temos fora, para os pontos que temos em casa, sobretudo aqui no Allianz Parque. 10 pontos perdidos é muito, sobretudo em casa, porque a nossa performance fora é boa. E, portanto, o que eu te posso dizer é que nós vamos melhorar e temos margem para melhorar. Vamos trabalhar, vamos melhorar e temos mais margem para melhorar e trabalhar, seguramente, que é o que temos que fazer agora num jogo pouco inspirado, nem sempre bem jogado. E custa muito que as equipas fecham-se bem, um adversário que entrou bem na primeira parte, com muita mobilidade, e nós não conseguimos pôr pressão no nosso adversário, que era algo que queríamos fazer desde o início, não conseguimos, é algo que vamos ter que melhorar. Nem tudo está mal, há coisas boas que hoje nós vimos aqui jogadores a voltarem bem, e nós vamos procurar fazer o que disse ao teu colega. Vamos melhorar, tenho a certeza, vamos ajudar os nossos jogadores, vamos analisar e fazer aquilo que eu sempre prometi desde que cheguei aqui ao Palmeiras, é trabalhar com qualidade e arranjar soluções para que o Palmeiras, pelo menos em casa, porque é aquilo que nos está a faltar, seja mais efetivo e consiga levar mais pontos, porque tem sido o nosso calcanhar de Aquiles. É por aí. Hoje o Abel teve a estreia do Ramon Sosa, né? Jogador que recém chegou, atuou por poucos minutos, não deu para mostrar. Entrou 30 do segundo tempo. Tem um jogador que eu acho que eu não consigo entender porque ele começa tantas vezes no banco de reservas, que para mim, do meio para frente, é o jogador que mais dá resposta, que é o Maurício. Né? O Maurício hoje de novo começou no banco, entra até dá uma melhorada ali, dá um chute ao gol e acho que é o jogador que tem sido tecnicamente mais lúcido nas últimas partidas do Palmeiras e me parece necessária que ele comece mais jogos, né? Alan também é outro menino que também está jogando bem, né? Que saiu do banco também, é outro que não começou a partida como titular. E é uma boa ideia, né, do Abel, o time do Palmeiras com ele também cresce. Agora, Lino, me conta o que acontece com o Vitor Roque, hein? Porque quem assiste aos jogos do Palmeiras e não sabe do histórico do Vitor Roque, né, e se ficasse só atento ao que está acontecendo no campo ultimamente, ficaria bastante preocupado, né, com o centroavante, porque ele não consegue fazer nada, tudo que ele faz dá errado, cara. É aquele jogador que te entrega várias outras coisas, mas o que é mais importante ele não está entregando, que é gol, né? Ele faz pressão, ele se movimenta, ele gera espaço, ele briga o tempo inteiro, não tem má vontade, não tem corpo mole, é dedicado, só que a função dele exige um pouquinho mais, né? Ele deveria ter mais acabamento na hora de definir, criar um pouquinho mais, justificar esse volume do Palmeiras com definições com um pouco mais de qualidade. Não está jogando bola. Até quando confiar num jogador assim é que é a pergunta. Isso. Porque o Flaco Lopes, quando entra e joga mais do que ele. Hoje, mais uma vez, foi assim. E o Flaco nem entrou tão bem hoje, mas entrou, já deu um chute a gol. Joga mais do que... né? Mas se você pega o histórico recente, O Flaco tem 14 gols na temporada já, o Vitor Roque tem 1. Né? Então, se imagina que o Flaco também tenha mais chances de jogar. Né? Ele entra todo jogo, é verdade, mas nem sempre começando. O Abel, nesse momento, aparentemente ainda está tentando recuperar. Né? O Vitor Roque e tal.
mas não está fácil, não. Aí a gente também se pergunta se é só o Vitor Roque, né? Se não é uma questão de sistema, de ajuste de jogo, assim, de uma bola que chegue com mais qualidade para ele. Era uma questão, eu acho, do início, assim, porque o Palmeiras é um time muito acostumado a cruzar e pouco acostumado a colocar o seu atacante em condição de atacar a profundidade, né? De correr no espaço. Acontece que assim, tem lances que são mesmo da questão técnica, da execução mesmo. E a bola chega e não está acontecendo, o momento dele não é bom. No segundo tempo teve até a estreia do Ramon Sosa, né? Jogador que foi recém-contratado e chegou. E é interessante porque o Palmeiras ele tem essa força toda de ter disputado o título do ano passado, está brigando também pela liderança e hoje perde 2 pontos, mas já são 6 jogos sem vencer no Allianz. A última não era comum, né? Pelo não era contrário. Comum, na era Abel Ferreira não era comum. E as campanhas vitoriosas foram construídas assim, né? Mas é um Palmeiras que se mostra até mais forte fora de casa do que em casa. Nesse campeonato ainda não venceu, ele perde o Campeonato Brasileiro no ano passado também com uma derrota em casa para o Botafogo, então o Palmeiras não tem ido bem jogando no Allianz.